E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre qual seria a melhor ação dos bancões aqui do Brasil para a gente estar investindo. E vocês vão perceber que ao longo desse vídeo a palavra depende, ela vai encaixar muito bem, porque todas essas ações, sejam elas Banco do Brasil, Itaú, Banco Bradesco ou Banco Santander, elas podem ser ótimas ou más opções de investimento, a depender do seu perfil ou do que você busca com esses investimentos. Digamos que talvez você busque uma preservação de valor, ou um ganho de capital, ou receber dividendos com esses investimentos, ou um mix de tudo isso. Então, a gente precisa saber mais ou menos esse perfil do que você busca para estar fazendo uma escolha mais atrativa de acordo com o que você almeja no futuro. Então, ao longo desse vídeo, eu vou estar mostrando para você como que você poderia estar pensando para conseguir identificar o melhor bancão para você estar estudando e cogitar se investe nele ou não. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse tema, senta o dedo no like aqui, dá essa força aí pra gente e compartilha com a galera pro canal crescer. Bora lá! Bom, meus queridos, a gente está aqui no Status Invest. Para você que ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Além de tu conseguir fazer essa pré-análise de investimento, o Status Invest ele tem uma ferramenta de comparação de ações que é muito atrativa, porque você consegue elencar algumas ações e identificar pontos positivos ou não tão positivos em algumas delas e fazer essa comparação. Então a gente vai estar utilizando essa ferramenta para estar conseguindo validar aqueles pontos que eu comentei com vocês de perfil. É válido a gente deixar bem claro aqui o seguinte, esses resultados eles são resultados do passado e não necessariamente eles repliquem dessa mesma forma. Então tudo que a gente está visualizando aqui é apenas para a gente ter um norte, mas seria legal você identificar a ação e estudar ela melhor, estudar o histórico, porque daí sim você consegue ver se tem algo não recorrente, se é um resultado que o banco sempre apresentou ao longo do tempo. Mas olhando com base nesse histórico passado, a gente vai estar fazendo esse vídeo para você conseguir entender mais ou menos como que você poderia escolher a melhor ação com base no seu perfil do que você espera para o futuro. Então aqui na primeira linha, a questão de dividendo. Para quem não sabe o que significa essa parte do dividend yield, é o seguinte, é a parte do lucro que a empresa repassa para o acionista. Então quanto maior for esse número, melhor. Então aqui, quem está com o maior número é o Banco do Brasil, na casa de 11,44. Então você poderia falar assim, bom, se dividend yield é um ponto muito importante para mim como investidor, então nesse caso aqui dessas 4 ações você iria estar olhando mais para Banco do Brasil e para Santander, porque o Itaú e o Banco Bradesco, ele tem dividend yields menores. Aqui a gente consegue visualizar 3,89 para Itaú e 4,63 para Bradesco. Então aqui já entra naquele ponto do depende. Qual é a relevância do dividendo para você? Se ela é muita, então você iria direcionar seus olhares mais para Banco do Brasil e Santander. Mas calma que a gente vai ir descendo essas linhas aqui e você vai amadurecendo o seu pensamento. Já na segunda linha aqui, que é na parte do PL, preço-lucro, o que significa isso? É o preço, valor de mercado da empresa dividido pelo lucro que ela está gerando. Você chega num número onde seria o número de anos que esse lucro da empresa, se ele fosse mantido e distribuído em 100%, você receberia o seu dinheiro de volta do investimento nesse período. Então aqui no caso do Banco do Brasil, em 3,70 anos você teria o retorno do seu investimento caso as lucratividades se mantivessem e fossem distribuídos 100% desses lucros. Então aqui também é um ponto interessante, você tem que identificar qual é a relação de preço-lucro que você acha atrativa. Eu utilizo o número de 10 como um norte, então assim, qualquer ação com um valor inferior a 10, eu já acho interessante. É óbvio que você tem que se unir com outros indicadores, outros demonstrativos, e tomar a sua decisão. Um demonstrativo, um indicador apenas, ele não é válido para você estar tomando uma decisão. Mas aqui nesse caso, se você fosse escolher por o que se paga mais rápido, você também tenderia a olhar para Banco do Brasil. E na relação de Itaú, Bradesco e Santander, eles estão bem próximo ali. Então, assim, todos os três seriam interessantes por estarem abaixo de 10, mas, assim, o mais atrativo seria Banco do Brasil, se você fosse olhar por essa ótica. Então até agora você poderia já falar assim, pô careca, então Banco do Brasil tá top, né? Porque se eu quero ganhar dividendo, é Banco do Brasil. Se eu quero receber o retorno do meu investimento mais rápido, é Banco do Brasil também. Então calma, pisa no freio, que a próxima métrica que a gente vai olhar pode mudar um pouco essa sua linha de pensamento e jogar mais para aquela linha do depende. Depende do que você busca e como que você lida com relação de risco. Agora no próximo ponto a gente vai ver o preço sobre valor patrimonial. O que isso significa? Então, no dividend yield,
quanto maior, melhor. No preço-lucro, quanto menor, melhor. Aqui no preço-valor patrimonial, não existe muito isso de maior ou menor seria melhor. Por quê? Aqui, a relação, vamos seguir numa relação de 1, beleza? Então, digamos que o Banco do Brasil, ou Itaú, o Banco do Bradesco e Santander tivessem patrimônios de R$ 1. Aqui no Banco do Brasil, você estaria comprando por 65 centavos, ou seja, você estaria pagando menos do que ele tem de patrimônio. Você poderia imaginar isso como algo atrativo, porque você está comprando com deságio, você está comprando por um preço inferior. Já aqui no Banco Itaú, você estaria pagando R$ 1,52 para cada R$ 1 de patrimônio, ou seja, você já estaria pagando um ágio, você estaria pagando mais pelo patrimônio do Itaú. Mas por que eu comentei com vocês que isso daqui, menor ou maior, não necessariamente pode ser positivo ou negativo? No caso aqui do Banco do Brasil, você sim estaria comprando com um deságio, mas tudo geralmente tem um porquê. Ou uma desconfiança em relação a resultados, ou uma desconfiança em relação a cenários. No caso do Banco do Brasil, ele é um banco estatal, estamos passando por uma transição de governo, onde o novo regime não necessariamente gosta de uma alta remuneração ou de uma alta lucratividade em estatais. Então, o que acontece? Essa descredibilidade com o cenário traz uma incerteza sobre resultados e sobre dividendos, e por isso, a ação tende a performar em um nível de preço-valor patrimonial menor. Então, esse valor aqui, ele seria atrativo, de 0,65 para Banco do Brasil. Porém, tem mais risco envolvido nesse processo e, dependendo dos cenários, essas duas métricas de cima, que foram interessantes, como a métrica de dividendo e de preço-lucro, elas poderiam oscilar e se tornarem ruins. Já aqui na relação do Itaú, que está 1,52, você poderia pensar, pô, mas eu estou pagando mais do que ele tem de patrimônio? Mas não é muito bem assim. É que ele é o cenário totalmente inverso de Banco do Brasil. Num cenário mais incerto, você tende a buscar coisas mais sólidas, coisas que já se provaram no tempo. Então o Banco Itaú, ele tem essa credibilidade por essa solidez, por essa recorrência de resultados e por ser o principal banco do país. Então você paga um ágio porque você pagou um prêmio por toda essa credibilidade que ele tem. Então aqui você já entraria na casa do depende. Ambos são bons, ambos têm indicadores interessantes. Porém, quem busca um retorno maior e topa um risco maior, Banco do Brasil ia ser mais atrativo. Quem está buscando uma preservação de valor maior, tem um perfil mais conservador, as ações do Itaú já seriam mais encaixadas. E quando a gente olha para Santander e Bradesco, a gente vê que está na casa de 0,94, um pouquinho de deságio, é meio que seria assim, não tem muita incerteza, não tem muito risco, mas também ali não está tão premium assim quanto o Itaú. Então até agora já deu para perceber o seguinte, você pode ser uma pessoa que é voltada totalmente para rentabilidade e topa muito risco, e daí você escolheria alguns tipos de ações. Você poderia ser uma pessoa que topa uma rentabilidade menor em prol de uma preservação de valor, em ser mais conservador, e você poderia ter um meio termo ali que se enquadraria um pouco no caso ali nas ações do Santander, que paga um dividendo interessante, tem um preço-lucro atrativo, e tá numa relação ali de sem muita incerteza, mas sem muito prêmio também. Então é meio um risco-retorno ali interessante. E como eu comentei com vocês, todos esses 4 bancos, eles têm indicadores interessantes e poderiam ser ótimas ou más escolhas a depender do perfil. Aí só pra gente dar uma passada mais rápida nos restantes, margem líquida de todos eles é bem próxima, o Itaú lidera, mas eles trabalham todo nessa casa de 12, 13. O ROI, o Itaú e o Banco do Brasil, eles estão numa melhor posição. Esse daqui é igual, margem líquida, quanto maior, melhor. ROI também, quanto maior, melhor. Quer dizer que você está remunerando melhor o seu capital. Mas não que os outros fiquem muito para trás. Mas assim, o Banco Itaú e o Banco do Brasil são os que estão com um ROI mais atrativo. Em relação de crescimento de receita e lucratividade nos últimos 5 anos, a gente consegue ver que eles estão meio capenga aqui nessa questão de receita, né, com base no que o indicador está mostrando, mas em questão de lucratividade, o Banco do Brasil e o Santander, eles estão conseguindo trazer um maior crescimento de lucratividade nesses períodos. E depois de tudo que a gente já viu, acredito que agora você conseguiu perceber melhor essa questão do depende, né? Deu para ver que todos eles são interessantes em alguns pontos e ruins em relação a outros. Tudo vai depender do perfil do que você busca, mas não deixam de ser ótimas empresas e que aparentemente estão a bons preços. E comenta aqui pra gente, você investe em algum banco? Qual deles que você investe ou qual que você está pensando em investir? Eu gosto do Banco Itaú, mas indiretamente através da Itaúsa. Mas esse daqui fica um tema para depois, mas é uma holding que detém ações do Itaú, é um investimento indireto ali.
E é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia, o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas diz aí pra gente, você curtiu a ideia desse vídeo? Dá o like aqui, senta o dedo no like e compartilha com a galera pro canal crescer, dá essa força aí pra gente. E valeu, meus queridos, e abraços!